E numa reviravolta inacreditável, Donald Trump conquistou a presidência dos Estados Unidos mais uma vez. Uma vitória que deixou o mundo inteiro de boca aberta. As pesquisas apontavam uma vitória para Kamala Harris, mas Trump acabou com qualquer previsão. O republicano prometeu, como sempre, colocar a América em primeiro lugar. Esse discurso forte ecoou o mundo afora. Kamala Harris, a candidata democrata, carregava consigo a esperança de mudança. Sua campanha, com mensagens de união e inclusão, conquistou o apoio de diversos setores da sociedade americana. A mídia tradicional, na sua maioria, abraçou a candidatura de Harris com entusiasmo. Celebridades de Hollywood, influenciadores digitais, artistas, todos declarando apoio a Harris. A expectativa era de uma vitória esmagadora nas urnas. Só que, meus amigos, a realidade foi bem diferente. A vitória de Trump escancarou a complexidade do eleitorado americano e as divisões profundas que existem na sociedade. A derrota de Harris levanta questões importantes sobre o papel da mídia e como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Elon Musk, o todo-poderoso da tecnologia, acabou se tornando uma figura central na vitória de Trump. Sua rede social, o X, o antigo Twitter, foi o palco perfeito para construir uma narrativa totalmente diferente da mídia tradicional. Através de mensagens curtas e diretas, Trump conseguiu se conectar com milhões de americanos que se sentiam ignorados pelos políticos e pela imprensa. Musk, um defensor ferrenho da liberdade de expressão, permitiu que Trump usasse a plataforma sem nenhuma restrição. As redes sociais, principalmente o X, viraram verdadeiras armas nas mãos de Trump. Foi através delas que ele mobilizou sua base e conquistou novos eleitores. A ascensão de Trump e o papel decisivo das redes sociais mostram que o modelo tradicional de comunicação política está em xeque. Cabe à sociedade encontrar meios de combater as fake news e promover um debate público mais saudável e democrático. A eleição presidencial americana de 2024 escancarou uma divisão profunda nos Estados Unidos. E essa divisão ficou clara na cobertura da mídia, a tradicional contando uma história, e as redes sociais, outra completamente diferente. Jornais, televisões e sites renomados davam destaque às polêmicas de Trump, mas nas redes sociais, a realidade era outra. No mundo online, o que se via era uma enxurrada de mensagens de apoio a Trump, compartilhando suas promessas de fazer a América prosperar de novo. Vídeos de comícios lotados viralizavam a cada minuto. As críticas à imprensa tradicional, acusada de ser tendenciosa, só aumentavam. Essa discrepância gerou um clima de confusão e desconfiança. A polarização se intensificou durante a campanha inteira e explodiu com a vitória de Trump. A vitória de Donald Trump nas eleições americanas de 2024 caiu como uma bomba no cenário político global. E o Brasil, é claro, sentiu o impacto. O governo Lula, com sua inclinação à esquerda, se encontra em uma posição delicada, tendo que lidar com um líder mundial conhecido por seu nacionalismo. Um dos principais pontos de tensão entre os dois países é a questão ambiental. Trump, que já havia tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, continua cético em relação às mudanças climáticas. Essa posição coloca o Brasil, com a Amazônia, em uma situação complicada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, observa atentamente os rumos da política americana com Trump no comando. As decisões da Suprema Corte Americana, agora com maioria conservadora, podem influenciar o STF em temas polêmicos. A vitória de Trump é um desafio e tanto para o governo Lula e para as instituições brasileiras. A vitória de Donald Trump não pode ser vista como um caso isolado. Ela faz parte de um movimento global de ascensão da direita. Da Europa à América Latina,
Estamos vendo um crescimento de partidos e políticos que defendem uma agenda nacionalista e conservadora. Essa guinada à direita é impulsionada por fatores como a crise econômica, o aumento da desigualdade social e o medo do terrorismo. Na Europa, a extrema-direita ganhou força em países como França, Itália, Alemanha e Hungria. Na América Latina, a onda conservadora também se fez sentir nos últimos anos. A eleição de Donald Trump em 2024 reacendeu a discussão sobre o papel da mídia na sociedade de hoje. A maioria dos veículos de comunicação, principalmente os grandes grupos, não previu a vitória de Trump. Essa falha mostrou uma desconexão entre a visão de mundo da grande mídia e a realidade vivida por uma boa parte da população. As redes sociais se firmaram como uma fonte importante de informação e formação de opinião. A democracia, que depende de um eleitorado bem informado, está ameaçada por essa nova realidade. É preciso promover um debate amplo e democrático sobre o papel da informação na sociedade. A educação para a mídia é essencial para que as pessoas consigam navegar nesse novo mundo da informação. A vitória de Donald Trump em 2024, assim como em 2016, não pode ser explicada apenas por fatores momentâneos. É preciso analisar o fenômeno Trump de forma mais profunda, entendendo o porquê de seu discurso atrair diferentes grupos da sociedade americana. Trump soube usar o sentimento de frustração de quem se sente deixado para trás pela globalização e pelas mudanças culturais. Seu discurso nacionalista e anti-establishment encontrou eco entre trabalhadores que perderam seus empregos e moradores de cidades pequenas. Além disso, Trump conseguiu se conectar com eleitores conservadores que se sentiam silenciados pelo politicamente correto. Suas posições firmes em temas como aborto e imigração ilegal agradaram quem defende valores morais tradicionais. Entender o fenômeno Trump exige atenção às frustrações e aspirações de uma parte importante da sociedade americana. Ignorar essas vozes não ajuda em nada na construção de um debate democrático. A eleição de Donald Trump para um segundo mandato gerou apreensão e expectativa em relação à política externa dos Estados Unidos. Conhecido por seu estilo imprevisível, Trump promete uma postura ainda mais firme e nacionalista. Um dos maiores desafios será lidar com a ascensão da China. A guerra comercial entre os dois países pode se intensificar, com consequências imprevisíveis para a economia global. Outro ponto crucial será a relação com a Rússia de Vladimir Putin. A América Latina também deve ser prioridade no governo Trump. A crise na Venezuela e a contenção da influência chinesa na região estarão no radar. A aproximação com governos conservadores será a marca da atuação americana na região. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de 2024 causou reações variadas no mundo todo. Líderes mundiais e organizações internacionais se dividem entre a apreensão e a expectativa. Na Europa, a vitória de Trump gerou preocupação em líderes como Angela Merkel e Emmanuel Macron. A relação transatlântica pode se enfraquecer ainda mais. Na América Latina, a vitória de Trump foi comemorada por líderes de direita como Jair Bolsonaro. No entanto, a postura rígida de Trump em relação à imigração ilegal causa preocupações. No Oriente Médio, a vitória de Trump foi recebida com cautela. A expectativa é que ele mantenha sua posição pró-Israel e aumente a pressão sobre o Irã. A eleição presidencial americana de 2024 deixou lições importantes para a democracia americana e para o mundo. A disputa eleitoral acirrada mostrou a necessidade de um diálogo mais aberto e inclusivo. A ascensão de Trump prova que uma parte significativa da população se sente ignorada e desconectada da classe política. A frustração com a desigualdade social e a falta de perspectivas para o futuro alimentam o descontentamento popular. A democracia,
precisa ser capaz de dar respostas eficazes aos anseios da população. É preciso combater a desigualdade social e fortalecer as instituições democráticas. A busca pelo diálogo e pelo respeito às diferenças são essenciais para construirmos uma sociedade mais justa. Cabe a cada um de nós exercer a nossa cidadania de forma consciente e responsável.